Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. Dando continuidade ao Inspira dessa semana, a gente está com a visão de João, capítulo 11, sobre a lindíssima passagem de Lázaro, em que ele morre e é devolvido à vida por Jesus após 4 dias de sua morte. Aí a gente já passou pela parte em que Marta e Maria solicitam algumas pessoas que vão atrás de Jesus para buscá-lo, e Jesus ainda fica 2 dias aonde ele estava, decidindo depois disso ir para a Judéia, e só depois da Judéia ele iria para Betânia, que é onde Lázaro está. Vale lembrar que ele decide ir para a Judéia, que é um lugar onde ele já tinha sido ameaçado de ser apedrejado, e tiveram que sair de lá às pressas junto com seus discípulos, mais as pessoas que o seguiam. E aí ainda ele nos ensina sobre andar de dia e andar à noite. Mas se você quer saber sobre isso, você vai lá na nossa conversa anterior. E antes da gente começar, porque a gente começa, se empolga e já se perde, quero te pedir para se inscrever aqui com a gente, compartilhar, clicar no sininho para receber notificações desse conteúdo e mandar o conteúdo para as pessoas que você acha que esse nosso bate-papo aqui pode ajudar de alguma maneira. Nossa reflexão de hoje vai ser dentro dos versículos 11 ao 16. Vou ler brevemente para vocês. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo. É o Tomé, aquele mesmo, só veja eu só acredito se eu vejo. Pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele? Lá na Judéia, onde eles já tinham corrido ameaçado de serem apedrejados. Quantas coisas interessantíssimas nessa pequena passagem. Vamos lá, queridos. Eu vou passar essa semana reforçando sobre o tempo sagrado, como a gente falou anteriormente, né? Aquilo que precisa se cumprir nas nossas histórias. Aí a gente esperneia, a gente se faz de vítima, a gente fica deprimido, a gente entra numa melancolia, numa reclamação, numa murmuração sem fim, porque a gente está rejeitando e recusando aquilo que precisa se cumprir na nossa vida. Ou então está recusando e rejeitando as consequências do tempo noturno. Lembram? Anteriormente ele fala: quem anda de dia não tropeça. Quem anda de noite tropeça, porque não há luz. E a gente encontra esses mecanismos, né, infantis, imaturos, deletérios, que nos atrasam, nos adoecem física, mental, emocionalmente, para nos livrarmos de todas as consequências, das responsabilidades das coisas que criamos. Então, durante toda a passagem de Lázaro, porque é realmente muito interessante como Jesus controlou o tempo dentro dessa história de Lázaro. Ele esperou até que Lázaro estivesse morto, sendo julgado, sendo cobrado. Ele fez caminhos de retorno para lugares onde inclusive eles eram ameaçados, sua integridade física, sua vida. Então aqui eu quero trazer para a gente a reflexão e te convido a compartilhar com a gente a tua impressão. A gente já compreendeu que era preciso que a história do seu amigo amado, Lázaro, fosse daquele jeito para que todos acreditassem no poder do Cristo, quando ele manda que Lázaro se levante e venha para fora. A morte de Lázaro era necessária para que o milagre maior da ressuscitação de Lázaro fosse cumprido, e todos vissem do que o Cristo era capaz. Até aqui estamos de acordo, nenhuma novidade. Mas eu te pergunto assim, vamos ouvir novamente isso aqui. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Percebem que Jesus, ele diz, na verdade, que ele preferiria que ele não precisasse estar com Lázaro, e Lázaro naquela situação, para que esse milagre se cumprisse de maneira tão drástica e dolorosa para a família? E que aquilo tudo não fosse necessário para que a gente aprendesse com esse milagre? Olha que coisa interessante, quando ele diz: e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Ou seja, eu desejaria não estar lá. Ou seja, que as coisas não precisassem ser dessa maneira. E aí, nos traz uma grande reflexão.
A gente está encontrando dentro da nossa vida maneiras mais leves de conduzir a nossa história, e leve não quer dizer fácil e tampouco irresponsável, ou a gente ainda está precisando conduzir nossas histórias de maneira drástica e dolorosa? De que maneira nós estamos escolhendo ou recusando? Nós estamos realizando ou rejeitando aquilo que está sendo posto diante de nós? Porque ele não nos alerta aqui que ele preferiria que Lázaro, que ele não precisasse estar lá, para que precisássemos acreditar, mas que a gente eles, iriam até Lázaro porque assim tinha que ser. E nós? Vamos imaginar lá toda a situação de Lázaro. Traz isso para a tua vida. Como é que você tem conduzido as suas histórias? Você suplica para Jesus por ajuda depois de você ter chutado o pau da barraca, se metido numa fofoca infernal dentro da tua família, ter aberto a sua língua para falar o que você não devia e não precisava, ter agido com violência, com estupidez, com arrogância, com prepotência, tá aí sendo o doninho da razão, arrumando um monte de confusão para sua vida, sem aprender nada? Você ainda está precisando aprender pelo drástico, pelo dramático, pelo doloroso? Essas são as noites escuras que ele falou, que a gente pincelou anteriormente. Você ainda está trilhando os seus caminhos dessa maneira? Mas ele não sinaliza para a gente dentro dessa mesma passagem que a gente pode andar de dia sem trupicar, sem tropeçar, sem ralar o nariz no chão? Ele não sinaliza? E a gente já não viu anteriormente que levar as coisas com responsabilidade, um passo de cada vez, realizando aquilo que nos é possível no nosso melhor esforço, já é leveza, mesmo que aqui a gente tenha desenvolvido culturalmente um olhar de que só é leveza o melzinho na chupeta, a facilidade, acordar no sábado de manhã sem nenhuma obrigação. E leveza não é só isso. Mesmo quando você tem que fazer o faxinão na sua casa no sábado, conduzir isso da melhor maneira para você, com um som ligado que não incomoda vizinho, mas que te deixa feliz, limpando sua casa com alegria, porque essa casa te abriga, te acolhe, te mantém protegida. É teu porto seguro, é o lugar para onde você volta, é o lugar onde você adormece em segurança, onde teu corpo se refaz, onde você se alimenta, onde você realiza muitas coisas cotidianas da tua vida. Isso é ter leveza, mas você deixou de fazer o que era preciso fazer? Não, você está fazendo? É você que vai para o teu trabalho e vai resmungando, e vai contrariado, e vai com o coração pesado, e vai não querendo. E ainda assim, sendo perseguido ou não, você escolhe agir diferente. Isso também é leveza. Mesmo que assustado e amedrontado, você faz o necessário. Isso também é leveza. Ou você ainda está escolhendo o dramático, o drástico, o pesado, o sombrio. O que é que você está escolhendo? Tem uma outra reflexão interessante. Quando Tomé pergunta: vamos nós também para morrermos com ele? E como eu já mencionei, Tomé é aquele Tomé mesmo. Tenho que tocar suas chagas para saber que é você mesmo. Tomé. Então, nós já nos metemos numa confusão lá e nós vamos voltar para lá com ele? O que essa passagem nos ensina? Porque Tomé tinha o valor dele, certamente. Se ele esteve entre os discípulos de Jesus, escolhido por ele, Tomé tinha seu valor. Vamos para morrer com ele. Quantas vezes nós nos encolhemos e recusamos o que está sendo posto diante de nós, assim como Tomé está nos dando esse exemplo extraordinário aqui. Nós vamos lá morrer com ele, é claro que eu não estou falando sentido literal da coisa, sentido figurado. Mas de quantas situações na vida a gente foge? Aí quando chegam aquelas percepções, porque elas vêm, A gente tem uns downloads, uns insights assim, porque a gente pede em oração. Mas a hora que aquilo chega, mas a gente rejeita, a gente esperneia, a gente faz de conta que não é. Aí a gente quer usar aquilo que chegou de insight, de discurso pro sogro, pro marido, pra sogra, pra cunhada, pro irmão, pra mãe, pro pai, pra todo mundo. Porque não é pra gente, é para os outros. Aquele insight chegou na sua mente após as orações que você pediu. Você teve, alguns chamam de revelação, outros chamam de download, outros chamam de inspiração. É teu, chame como você quiser, mas é a mesma coisa em qualquer bandeira que você esteja.
tá? É no terreiro, é no templo, é na igreja, em qualquer lugar que você esteja, é a mesma coisa. Chegou do mundo espiritual para você. O nome que você dá é seu, fique à vontade. Mas aí isso chegou para você, no teu silêncio interno, no sagrado da tua alma, no tempo sagrado em que você estava pronto para receber isso, mas você acha que não é para você não, é para os outros. Aí a gente não tá dando a de Tomé não, né? Porque aquilo não é pra gente. Aí não é como se a gente estivesse perguntando, mas Jesus, acabamos de voltar para lá correndo de ser apedrejado, vamos voltar tudo para lá? Não, né? Porque aí você tá levando seu discurso pros outros, né? Nós não estamos fazendo a mesma coisa que Tomé? Ou quando Jesus manda ele tocar as chagas? Você está precisando tocar as chagas de Jesus para saber que aquilo que chegou do mundo espiritual para você é para você e para mais ninguém? E te cabe fazer disso o sol do meio-dia para não tropicar, porque você está sob a luz do dia, recebendo todas essas informações, esse influxo sagrado e lindo de informações para melhorar a tua vida, para te trazer organização mental e emocional? E tem outro tipo ainda, né? Da gente bancar o Tomé no mundo, que ninguém fala porque ninguém tem coragem. Ai, não, mas é o mundo. Não, porque você tá no mundo, irmão. E irmãos somos todos nós. Somos irmãos, goste você ou não, tá? Até daquele que você tá contra lá na guerra, como se estivesse torcendo para um time de futebol, aquele outro político, como se também estivesse torcendo para um time de futebol, somos todos irmãos. Quem criou essa divisão entre a gente nos enfraqueceu e enriqueceu às custas disso. Mas nós somos todos irmãos aqui. Gostemos ou não, porque tem gente também de que eu não queria ser irmão não, mas faz parte do processo. Tô bem consciente disso. E aí eu te pergunto, você não está agindo como Tomé quando você recusa a vida na qual você foi colocado e esta vida é mensageira de Deus dentro dos teus planos? Você está dentro de planos de uma obra sagrada infinitamente maior do que você. Infinitamente maior do que eu. E você não está sendo Tomé quando você rejeita tudo à sua volta, né? Porque você é o capim dourado na curva da terra. Você não está sendo Tomézinho também? Ou você está aqui para fazer bom uso dessa vida com o melhor que essa vida pode te oferecer? Porque é nessa vida que Deus se manifesta em você. É nessa vida que Jesus, o Cristo, te quer florescendo. É nessa vida. Cada vez com menos dúvida, cada vez com menos medo, cada vez com menos dor, cada vez mais abundante de amor, de irmandade, de boas realizações, cada vez mais no seu melhor esforço. É através dela que nos chega a tão falada salvação. E o que é a bendita da salvação, que às vezes fazem a pessoa acreditar que ele vai ser levado por Deus lá para um lugar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Será que a salvação não é nada além do que teu próprio esforço? Não é nada mais do que teu próprio esforço, aperfeiçoamento, crescimento, engrandecimento, amadurecimento sagrado, lindo, divino, amoroso diante do Cristo? Será que tua salvação não é se tornar alguém digno de estar na presença dele e de todas as outras grandes potências da vida e do mundo espiritual? Será que não é essa a salvação? Será que não é dessa salvação que ele falava? De se tornar alguém grandioso à altura dele? E não é grandioso do ego dessa gente doida que você vê por aí berrando na internet, não. É grandioso em amor, em realização, em alguém capaz de ser um bom exemplo para os outros, porque conduz sua vida no melhor esforço? De quantas maneiras você já fugiu e se esquivou de coisas que você fez? De quantas maneiras você já se agigantou e enfrentou aquilo que era para você? Porque Jesus estava voltando para a Judeia, onde ele foi ameaçado de apedrejamento. Porque ele fazia o necessário. E você tem feito o necessário? E fazer o necessário não é discurso. Não é tentar convencer ninguém a ir para o lugar que você frequenta, para o lugar que você descobriu que é maravilhoso para você, ou não estar em lugar nenhum.
Porque antes que você tenha qualquer dúvida, eu não estou vinculada a lugar nenhum. Eu sigo aquilo que o meu coração me diz que é o correto. E a partir das bênçãos que eu vou recebendo, que chegam até mim do mundo espiritual, eu vou compreendendo que aquilo que estou escolhendo para mim é o melhor. E não estou vinculada a lugar nenhum. Mas me sinto absolutamente apta de falar da minha experiência com Cristo. Porque também aprendo quando eu faço isso com vocês. Porque eu fui criada liberta e inteligente. E eu estou aqui para fazer o melhor uso da minha liberdade e da minha inteligência. E sei que eu não estou nem no começo de fazer o melhor uso da minha liberdade e da minha inteligência, que farei muito melhor conforme os anos avançam. Porque eu estou amparada e cuidada, não só de Jesus, como de muitas outras potências do mundo espiritual, que eu honro com gratidão, com leveza, com clareza. E Jesus tem seu lugar de honra na minha vida. E me sinto absolutamente em paz e tranquila de estar aqui falando isso. Então eu vou te deixar com essas reflexões dessa nossa conversa de hoje. Jesus fazia o que era necessário. Você tem feito o que é necessário? Ou você está por aí dando uma de Tomé? E está se esquivando? Está fugindo? Você tem respeitado o tempo sagrado? Assim como Jesus diz, ele está morto, e ele explica para eles que ele de fato está morto. E ele vai lá para realizar um grande milagre, mas ainda ele vai perambular ainda, a partir daqueles 2 dias, mais 2 dias para chegar até onde Lázaro está. Porque é o tempo sagrado de todas as coisas. E durante todas as passagens dele, ele nos ensina sobre o tempo. E a gente recusa todos esses aprendizados. Te convido para fazer essa reflexão. Também te convido para deixar seu like, se inscrever aqui, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que gosta, clicar no sininho para ser atualizado dos nossos conteúdos que chegam todos os dias. E te convido agora para essa conexão, meditação, oração, seja lá o nome que você quiser dar, vem com a gente. Inspira profundamente. Quando você inspira, você está recebendo mais ainda de Deus, que já há dentro de você. Solta o ar bem devagar. Quando você inspira, você entrega de si para o mundo. E juntos, nesses pouquíssimos segundos, nós nos apresentamos a Jesus. No melhor que podemos ser. Também no melhor esforço daquilo que conscientemente já desejamos melhorar em nós. Em especial hoje, tomamos Tomé por exemplo. E assim como ele teve infinita importância nas passagens do Novo Testamento. Talvez é o que melhor nos representa diante da vida. Nós pedimos, Jesus, clareza, para que não nos apequenemos diante das necessidades individuais de nossa vida. Que estejamos à altura de teu olhar compassivo sobre nós, generoso, gentil, acolhedor e de amparo. Que todos estes olhares teus nos fortaleçam, nos coloquem a caminho da clareza e da consciência, de realizarmos o melhor em nós, por nós, pela nossa própria vida. Pela vida de nossa comunidade, pela vida de nossa sociedade, pelo mundo. Porque nós estamos aqui, no tempo sagrado de nossa vida,
para agirmos e atuarmos em nome da tua obra, em nós e no mundo. Assim é, se você decidir. Assim será, se você permitir.